Vamos mergulhar hoje numa mensagem antiga, mas que soa incrivelmente atual. É um alerta divino, sabe? Dado a uma sociedade em crise, pelo profeta Jeremias. A gente vai explorar aqui temas que nunca saem de moda: hipocrisia, consequência, e ver como uma denúncia feita há séculos atrás ainda faz a gente pensar hoje. Uma caverna de salteadores. Essa é a acusação que dá o tom de toda a história. A profecia já começa com essa imagem bem forte, um lugar que deveria ser sagrado, sendo usado na verdade para esconder atos terríveis. Fica claro logo de cara que só estar no templo não garante proteção nenhuma. Para a gente entender bem essa condenação, vamos seguir a linha de raciocínio do profeta. A gente começa com uma falsa confiança, depois passa pela lista de crimes, por um aviso da história, até chegar no ponto sem retorno e, por fim, na profecia da desolação. Então, vamos para a nossa primeira parte, que é sobre essa falsa confiança. O povo de Judá acreditava piamente que os rituais que eles faziam dentro do templo eram uma espécie de garantia, de escudo protetor. Não importava o que eles faziam do lado de fora. E olha só que contraste absurdo. De um lado, a gente tem a promessa, bem clara, uma chance de esperança, de estabilidade, mas com uma condição: agir com justiça, com retidão. Do outro lado, a dura realidade, o pessoal se apegando ao que o texto chama de palavras falsas, achando que o ritual por si só, sem a atitude correta, ia salvar todo mundo. É uma ilusão, né? Então, que ações eram essas que batiam de frente com a adoração deles? Bom, o texto não economiza nos detalhes. É uma acusação bem direta e chocante. E a profecia faz essa pergunta na lata, forçando uma reflexão sobre o comportamento que transformava a fé deles em pura hipocrisia. E essa pergunta não é só para fazer pensar, não. É a introdução para as provas que vêm a seguir. E aqui está o centro da acusação. Não estamos falando de coisinhas pequenas. O texto lista uma série de falhas morais e sociais muito graves. Roubo, assassinato, adultério, idolatria. Tudo isso é jogado na mesa como prova. E não era só uma coisa abstrata, um pecado genérico. A profecia desenha um quadro bem vivo de como essas práticas estavam assim no dia a dia das pessoas. E essa descrição passo a passo mostra como a coisa toda estava enraizada na família. Os filhos pegam a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam o pão, a família inteira participando de rituais que, segundo o texto, eram feitos para provocar a ira divina. Isso mostra como a corrupção estava na base da sociedade. Aí o tom da profecia muda. Para mostrar que a ameaça não é da boca para fora, ela traz um exemplo histórico devastador, a lição de Siló. Duas palavrinhas que funcionam como um lembrete poderoso e até meio sombrio de uma tragédia do passado. Para quem ouvia isso na época, o nome Silo era sinônimo de destruição e abandono. E a comparação é direta. O que aconteceu com o primeiro lugar sagrado, por causa da maldade do povo, vai acontecer com o lugar atual. A mensagem é bem clara. Nenhum prédio, por mais sagrado que seja, está a salvo das consequências dos atos das pessoas. O texto não deixa nenhuma margem para dúvida. Ele conecta o que aconteceu no passado com o que vai acontecer agora. Aquela confiança toda que o povo tinha no templo é confrontada com a prova de que essa confiança podia estar totalmente errada. Chegando nesse ponto, o julgamento se torna definitivo, e o texto explica por que nem orações, nem sacrifícios adiantam mais. E aqui a coisa fica séria de verdade. É um ponto de virada total. A porta para pedir perdão, sabe, para interceder, foi fechada. O texto é direto: eu não te ouvirei. Acabou a conversa. A decisão já foi tomada. A profecia, então, volta lá na origem de tudo. A aliança principal nunca foi sobre rituais de sacrifício, e sim sobre obediência, sobre moral. O mandamento mais importante, como a gente vê aqui, era simples: dar ouvidos à voz divina e obedecer. Essa obsessão com o ritual foi um desvio do caminho. Essa pergunta é muito forte, e ela muda o foco para a natureza autodestrutiva das ações do povo. A profecia está dizendo que, no final das contas, o mal que eles estão fazendo é para eles mesmos. É isso que vai levar à própria vergonha e ruína. Agora o argumento chega na sua conclusão, que é inevitável e devastadora. A profecia de uma destruição completa, total. A profecia descreve uma inversão terrível. Lugares de rituais horríveis onde até crianças eram sacrificadas vão ser rebatizados como o Vale da Matança.
Os mesmos lugares onde eles pecaram vão virar o cemitério deles. É um símbolo bem sombrio de que eles vão colher exatamente o que plantaram. E a desolação vai ser tão grande que vai silenciar os 4 sons mais básicos da vida em comunidade. E essas não são só vozes, né? Elas representam o fim de qualquer festa, de qualquer celebração, da vida normal. O silêncio das festas de casamento e da alegria do povo significa que a terra virou um lugar desolado, sem a pulsação da vida humana. E então a gente chega na imagem final, que é talvez a mais chocante, a profanação máxima. Não ter um enterro digno era, naquela cultura, a desonra final. E a imagem de corpos abandonados, servindo de comida para animais selvagens, é o carimbo final da severidade desse julgamento. No fim das contas, essa profecia antiga deixa uma pergunta no ar. Uma pergunta que ecoa até hoje. Qual é o limite? Até que ponto uma fé, que é só da boca para fora, pode se afastar do que é certo antes de se tornar absolutamente vazia?